Começa agora. A informação como instrumento de cidadania do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso. Nesta edição você vai conferir. Como foram julgadas as contas da Sanecap? Veja também a resposta do TCE à consulta feita pela Assembleia Legislativa. E ainda veja mais um dia do Sinalop. Hoje o tema é garantia quinquenal. É o TC Notícias desta quarta-feira, dia 9 de novembro, que está no ar. Olá, tudo bem? Contas das prefeituras de Pontal do Araguaia e Lambari do Oeste foram julgadas pelo TCE. Os municípios de Lambari do Oeste, que fica a 339 quilômetros de Cuiabá, e Pontal do Araguaia, que fica a 515, tiveram os balanços do exercício de 2010 julgados. No caso da Prefeitura de Lambari do Oeste, que em 2010 foi administrada pela gestora Maria Manay da Cruz, o julgamento foi pela regularidade do balanço. Isso porque pontos positivos foram identificados no processo, como é o caso da economia orçamentária superior a R$ 700 mil, já que do total de R$10.300.000 disponíveis para o período, a gestão gastou apenas R$9.600.000. No entanto, como atrasos no envio de informações foram identificados no processo, erro que demonstra a fragilidade do sistema de controle interno da instituição, o TCE aplicou multa de R$ 2.400 à gestão. Voto pela procedência da representação interna e aplico à gestora a multa de 11 UPF-MT para cada uma das impropriedades mantidas. Sanções essas que, somadas, correspondem ao total de 22 UPF-MT. As contas da Prefeitura de Pontal do Araguaia, período que o município foi administrado pelo gestor Gerson Rosa de Moraes, também foram julgadas na sessão plenária e avaliadas como regulares. No entanto, como algumas irregularidades foram identificadas no processo, penalidades foram aplicadas à gestão. Aplicar ao gestor multas individuais que totalizam um montante de 40 UPF-MT. Os dois processos são da relatoria do conselheiro Antônio Joaquim, que neste mês vai ter os votos lidos pelo auditor substituto de conselheiro Isaías Lopes da Cunha. Na mesma sessão, os conselheiros também avaliaram as contas da Sanecap. Esse processo está regular. O relator do processo, que teve o seu voto acompanhado por unanimidade do Pleno, votou dessa maneira porque, ao analisar o processo, identificou uma gestão equilibrada. Com excesso de arrecadação, a Companhia de Saneamento da Capital, a Sanecap, teve em 2010, período administrado pelos gestores Frederico Campos, Carlos Roberto da Costa e Antônio Carlos Ribeiro, lucro de aproximadamente R$2 milhões. Apesar do julgamento pela regularidade do balanço, o conselheiro relator Valdir Teis destacou que a empresa deve, no futuro, ser privatizada. Acho que mesmo o melhor caminho para a Sanecap é a alienação da Sanecap. Há um passivo muito grande na Sanecap que dificilmente ele se recupera do jeito que está indo. Apesar do esforço feito, houve de fato também uma recuperação de em torno de 17 milhões, como disse e como afirmou na defesa o Dr. Carlos Roberto. Mais detalhes desse processo você confere no portal do TCE. Fique agora com o nosso vídeo institucional. A Clara é professora e hoje ela ensinou uma lição. Escola pública é feita com o nosso dinheiro, por isso temos que cobrar qualidade. Seu Antônio é caminhoneiro e está de olho nos seus direitos. Buraco em rodovia, sinal vermelho. Se aparecer defeito, o prazo de garantia é de 5 anos. Fique atento, o gestor tem o dever legal de exigir o reparo de defeitos em obras públicas. Quem contrata e quem constrói é responsável pela qualidade do serviço. Fiscalize e denuncie. Tribunal de Contas de Mato Grosso. Estamos de volta. TCE responde sobre a legalidade de se conceder direitos trabalhistas a membros de conselhos tutelares. A resposta à consulta feita pela Assembleia Legislativa foi respondida em sessão plenária pelo auditor substituto de conselheiro Luiz Henrique Lima, com a aprovação da sugestão feita pelo conselheiro Antônio Joaquim, que neste mês tem os votos lidos pelo auditor substituto Isaías Lopes da Cunha. Os membros dos conselhos tutelares não têm vínculo trabalhista com o poder público. Contudo, tais agentes poderão perceber remuneração e outros direitos sociais compatíveis com a natureza jurídica de sua função pública. Ou
Ou seja, os membros dos conselhos tutelares, função criada em 1990, que até então não tinham um posicionamento sobre o tema, passam a ter direito a receber horas extras, férias, 13º e licenças maternidade e paternidade. O relator do processo ainda destacou que isso só é possível quando há previsão em lei, já que esses conselhos possuem vínculo direto com os municípios. Embora a figura do conselheiro tutelar tenha natureza atípica e híbrida, dentro dos conceitos tradicionais de agentes administrativos, os conselheiros tutelares ocupam cargo de mandato eletivo e prestam serviços que se enquadram pacificamente na noção legal e doutrinária de serviço público. E como detentor de mandato eletivo, tem direito à remuneração fixada sob a forma de subsídio, a qual, por força constitucional, não pode ser inferior a um salário mínimo. Outro posicionamento reforçado na sessão é o de que essa decisão só atende os conselhos tutelares, não sendo estendida aos membros de outros conselhos. Garantia quinquenal é um dos temas que foi discutido no Simpósio Nacional de Auditoria de Obras Públicas, o SINAOP. A fiscalização das obras rodoviárias faz parte de uma ação que o Tribunal de Contas discutiu no 14º SINAOP. O TCE de Mato Grosso começou a fiscalizar obras há 2 anos e essa análise avalia os resultados das políticas públicas nesse setor. Toda obra pública, como por exemplo, construção de uma rodovia, pavimentação asfáltica de uma rua, construção de escolas, unidades de saúde ou qualquer outro bem público, possui a garantia de qualidade de 5 anos assegurada pelo Código Civil. Por isso, a importância de se discutir esse tema. Os executores das obras são responsáveis por quaisquer defeitos que nela se verifiquem, excluídos, evidentemente, aqueles em que eles demonstrem que não têm absolutamente nenhuma responsabilidade, cabendo, nesses casos, o ônus da prova aos defendentes. Outra novidade apresentada no evento é a de que, a partir do 1º semestre de 2012, o TCE passa a auditar as obras de edificações públicas construídas com recursos do Estado e município, exigindo também a garantia quinquenal. Os gestores são notificados para acompanharem as visitas do Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas faz um levantamento na obra, dentre aquelas obras que ainda estão no prazo de 5 anos dessa garantia, e levanta-se todos os defeitos, notifica-se o gestor para que tome as providências, ou convocando os empreiteiros para que retornem à obra e refaçam todos os reparos, ou, eventualmente, se houver um motivo de força maior, uma chuva de granizo, um terremoto, alguma coisa desse tipo, que se justifique o porquê de não estar acionando. De acordo com o Manual de Procedimento para Auditoria que está sendo finalizado, este trabalho em edificações vai levar em consideração 5 procedimentos: auditoria em obras em andamento, auditoria em obras concluídas, auditoria de qualidade, auditoria em obras paralisadas e auditoria em procedimentos licitatórios. O TCE de Mato Grosso passa também a fiscalizar prédios públicos porque é o responsável por julgar as contas dos gestores que possam prejudicar o erário, realizando obras de má qualidade. O Tribunal de Contas tem todo o interesse em que se verifique uma garantia que já é dada no meio privado, que efetivamente se cumpra também no setor público. Os gestores que não buscarem corrigir esses defeitos nas obras, ou seja, procurarem os empreiteiros para que eles realizem essa correção num período mais curto possível, também serão responsabilizados diante da sua omissão. Para o presidente do Sindicato das Indústrias e Construção Civil de Mato Grosso, Sinduscom, o cumprimento da garantia deve ser previsto em projeto para se ter obras de qualidade. Projeto bem feito, orçamento bem detalhado é que definem que a obra com qualidade ou não. Amanhã você confere aqui o Regime Diferenciado de Contratação, o RDC. Não se esqueça que todas as palestras são transmitidas ao vivo pelo portal do TCE, assim como a sessão plenária que vai ser realizada amanhã a partir das 8 horas da manhã e em pauta estão mais de 40 processos. Nos vemos amanhã. Até lá!